bem-vindos para mais uma temporada do Blendcast. Hoje recebo a Carol Laureano, curadora, que pesquisa as questões de gênero, raça e identidade no campo da arte. É uma honra receber você aqui hoje no Blendcast. Carol, para começar, eu queria que você nos conte um pouco, brevemente, da sua trajetória e como tudo começou, que tipo de criança que você era. A gente quer saber tudo de você. Uau! Acho que primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui trocando. Eu acho que a troca é sempre rica, né? Eu gosto muito dessa palavra troca. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, né, no Alto de Pinheiros, que é inclusive até um bairro nobre da cidade. Mas tem um dado curioso, né? Porque os meus avós paternos, né? Eles são, enfim, eram duas pessoas negras e tinham uma vida muito simples, né? E meu avô trabalhava no serviço público e ele, né, conseguiu ali juntar um dinheirinho e comprou um apartamento que é um apartamento de BNH, né? Que é o Conjunto Popular, num bairro que não era esse bairro que é hoje, né? Então era muito, a gente fala, né, naquela época era tudo mato e era tudo mato literalmente, né? Uma zona que ninguém queria estar na cidade. Mas era o que tinha, né? Eles compraram um apartamento e aí virou um grande bairro nobre da cidade, né? Planejado e etc. E, bom, eu cresci ali até os meus 4, 5 anos, quando os meus pais se separaram. E eu fui, né, depois dessa separação, a família da minha mãe, embora seja mineira, veio para São Paulo e foi parar em Osasco, que é a região metropolitana, e eu cresci ali, né? Cresci ali numa região que já é à margem de São Paulo, né? O que a gente fala dessas cidades dormitórios, né? Que sustentam toda uma cadeia de trabalho, né? Desse centro, dessa capital. E morei que já era mais à margem também, né? Então, sempre numa vida ali muito de comunidade, né? E isso foi o meu crescimento, né? Acho que eu tive uma infância que ela foi permeada muito, né, pela força da minha mãe, que sempre falou para mim que o que ela podia dar para a gente era educação, né? Porque o resto a gente construía e esses momentos, inclusive de posses, eles poderiam ser tomados da gente em qualquer momento, né? Mas o que a gente sabia, o conhecimento, é só se a gente caísse, batesse com a cabeça e não lembrasse mais de nada, né? Mas o E você, conhecimento de segue. criança, já pesquisava de como que a arte chegou? Você estudava muito? Você, porque imagino que não é, enfim, não é um acesso tão fácil, né? Então, Não. Eu falo que eu sempre fui aquele estereótipo de criança criativa, né? Eu sempre tive um mundo interno muito, muito particular. Eu acho que até, inclusive, eu encontrei refúgio dentro, né, de mim para ter um lugar de superação das dificuldades da vida, né? Então eu sempre fui muito apegada a desenhar, a ler, né? A leitura para mim ela sempre foi muito importante, né? Sempre fui uma devoradora de livros, então eu acho que o livro me transportava para outras realidades também, né? E me apontavam caminhos que existia vida além daquela dureza, né? Que eu estava, enfim, vivendo. E então a arte sempre teve um lugar ali de muita curiosidade minha. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, desde muito, muito pequeno, eu questionei muito os espaços ao meu redor, né? Então eu acho que a arte ela sempre veio para mim desse lugar de você está lendo um livro, se cita uma coisa, você vai procurar, mesmo com pouco acesso, né? Porque eu também nem conseguia comprar muita coisa. Então o que eu comprava, na verdade, nem comprava, né? Ou era de empréstimo em biblioteca da escola, ou biblioteca municipal da cidade, mas eu sempre estava com um livro próximo a mim. No você se entanto, lembra do livro que mais te impactou, talvez nessa época, que foi um divisor de ah, águas? A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Boa.
Eu sou apaixonada por Clarice Lispector. Eu A acho gente que ela manda um beijo consegue. para ela, se está ouvindo esse podcast. Eu acho que tem um lugar muito que ela conseguia, né, traduzir um pouco esse lugar de uma dureza existencial da vida e, né, uma coisa mais poética ali. Então, acho que, né, são livros ali que me inspiravam muito. E aí, no entanto, que, né, esse lugar do livro, da leitura, da escrita, é, eu sempre gostei, eu era aquela criança onde todo mundo detestava, ai, vamos fazer um passeio no museu. Eu amava, assim, se pudesse me deixar lá horas e horas e horas Aham. perdida, eu ficava. Olha só. Porque a imagem, para mim, ela é muito importante, Uhum. né? Porque eu também aprendi história a partir das figuras de arte, né? Uhum. Se a gente pega uma antiguidade clássica ali, a história do mundo está sendo contada. Obviamente, acho que depois a gente vai falar sobre essas perspectivas, Sim. né? Mas a Uhum. minha primeira formação de história também foi a partir da arte. Uhum. Então, eu sempre achei um lugar, né, muito curioso, né? O que o artista estava pensando quando ele estava criando ali. E aí, tudo isso me levou para a minha formação acadêmica, Uhum. né? Que foi o jornalismo. Eu estava entre jornalismo, cinema, né? Porque eu acho que tem uma coisa de narrativa também, né? A narrativa permeia eh, toda a minha trajetória profissional e letras, né? Letras por conta da escrita, por conta de poder estudar literatura também. Mas óbvio que eu acho que quando a gente tem um lugar de dificuldades na vida, né? A gente tem que optar por aquilo que vai dar um retorno financeiro muito mais rápido, né? Sim. Então, para mim, na minha cabeça, o jornalismo fazia muito mais sentido, né? Eu via uma questão de ter um emprego, de ter um estágio, né? Acesso a um estágio muito mais rápido com o jornalismo. Porque isso é uma questão também, né, de como que você consegue ter acesso ao mundo das empresas, né? Porque tem muita segregação de bairro, né, dentro das empresas, de departamento de RH, Então, como que você conseguiu seu primeiro estágio, Isso é a grande dificuldade, né? Também, primeira batalha é conseguir se formar e depois entrar no mercado de trabalho, né? Não, totalmente. Enfim, né? Nesse momento eu morava em Barueri, estudava em Osasco, e aí meu primeiro estágio da faculdade, ele era na 9 de julho, né, no Itaim. Então, eu falo que eu eu pegava um ônibus para chegar no trem, o trem para chegar no metrô, né? Do metrô eu tinha que pegar mais ônibus. Então, era um momento que esse deslocamento da minha vida entre eh, ida ao trabalho, faculdade, ocupava pelo menos umas 5 horas do meu dia, Uhum. né? Eu lembro que eu chegava em casa 1 da manhã para acordar 5 e continuar, né, toda essa lógica. Então, eh, mas eu acho que esse primeiro estágio eu também contei com um lugar de muita sorte, né? Eu me considero uma pessoa sortuda, né? De estar muito, às vezes, no lugar certo, na hora certa. Eh, e a filha da minha madrasta estava trabalhando nesse lugar, mas não tinha muito a ver com o trabalho dela, né? Porque ela é designer, e ela me indicou, né? Me indicou ali para trabalhar com comunicação e eu entrei como uma faz-tudo, né? Então, tudo assim, Gostei, uma faz tudo. de atender o telefone, Café. fazer café, escrever um texto, Uhum. tudo, literalmente assim, era Uhum. estagiária que dava suporte à agência toda, Uhum. né? Mas também eu sempre pego esses lugares, né? Acho que sem falar também de meritocracias, mas como um lugar de muito aprendizado, né? Uhum. Daquilo que serve para mim como uma construção evolutiva do que eu sou, né? E eu falei, acho que eu preciso aprender, né? Estágio é um pouco sobre isso. E desse aprendizado veio um momento onde a agência estava passando por um lugar de concorrência. E aí, acho que eu preciso fazer um parênteses, né? Sim. Porque eu minha formação em jornalismo, então, né, a comunicação,
mas era um momento que o jornalismo também estava caindo o diploma, né, então e a ascensão da publicidade digital, então Facebook, ali, né, nos primórdios de tentar entender o que que era, a página, o blog muito, né, blog muito forte, o website. Então eu já caí muito numa redação publicitária voltada para o digital. Hum. E aí estamos ali participando dessa concorrência, eu dei algumas ideias, mas também sem muito saber o que que era esse lugar de agência, e as ideias passaram. A gente ganhou a concorrência, que era uma concorrência da BMW. E Uau. aí eu olhava para mim e eu falava: "Gente, eu gasto 2 horas e meia de deslocamento pegando todos os transportes públicos do mundo e agora eu tenho que falar de BMW". Boa. E aí foi um outro lugar muito maluco, porque eu tive que correr atrás, de muita coisa, né, Uhum, de muita coisa que não era o meu universo, né. uhum, Então eu tô falando de trabalhar com o mercado de luxo sendo uma menina que morava numa periferia, né. Então entender as complexidades disso, né, de trabalhar com o mercado que ao mesmo tempo era, entre aspas, inspiração, né, mas ao mesmo tempo completamente excludente, né. uhum, Então eu acho que a minha entrada no mercado de trabalho, ela já foi paradoxal nesse aspecto, uhum, né. uhum, Se por um lado eu precisava, entre aspas, né, correr atrás desse prejuízo que não foi a minha história de vida, os meus não acessos, ao mesmo tempo eu também pude ter oportunidades que raramente eu teria, né. Então entender essas contradições, né, que esse mundo abarca, fez muito parte da minha história. uhum, E aí hoje eu entendo essas contradições com tudo que eu trabalho no campo uhum. da arte, né, E porque nessa época você já era um rato de museu, já sentia uma chamada pelo mundo da arte ou veio depois? Como que foi um pouco essa construção? não, eu sempre em paralelo, né, acho que tem um outro lugar ali também, o meu irmão é artista plástico, Hum, né, então esse mundo sempre teve permeado, né, por mim. Eu sempre fui muito de ir à exposição em museu, eu sempre fui a galerias. A primeira viagem internacional que eu fiz, eu tinha 27 anos, então entender também essas relações do que acontece tardiamente por essas, né, por pessoas que não têm esses acessos. E eu não digo nem acesso financeiro, né? Hoje em dia acho que tem um pouco mais essa, eh, se fala um pouco mais disso, né, mas eu lembro, tô falando de 12 anos atrás, era quase um tabu, né, uma mulher, uma jovem mulher preta, periférica, poder pegar um avião e viajar, uhum, né. uhum, Mas aí eu fui para Londres e a primeira coisa que eu fiz foi ir ao museu, né, porque eu sou muito apaixonada por Van Gogh também, e o meu hum. quadro favorito são os girassóis. Ah, eu E aí adoro. eu fui em busca dele, né. Aí eu lembro que eu chorei tanto na frente, eu sou muito emocionada com coisas que me tocam, e a arte me toca muito, Uhum, né. uhum, Então eu acho que sempre quando eu estava trabalhando, e eu trabalhei muitos anos na área de planejamento, eu sempre olhava para a arte como um lugar de discussão, né, porque eu acho que a arte ela está um pouco à frente do nosso tempo, né. Acho que o artista ele tem uma antena que está muito captando necessidades que uma massa ainda não está entendendo, né, está pairando no ar e o artista está ali conectado com aquilo, criando, e aí a gente vai entender que essas discussões elas tomam conta de uma sociedade um pouco tempo depois, né. Mas eu acho que a cultura serve para isso, né, para uhum. questionar um pouco e fazer a gente movimentar e ir atrás, de questões que estão aí permeando a gente e a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas ainda você está no mundo de agência e não vem na sua cabeça de ser uma curadora de arte, que imagino que não é algo que você improvisa de um dia para outro, né? Não, jamais. Eh, Apesar de amar o girassol do Van Gogh, né? não era nem uma possibilidade que eu cogitava. Eu realmente estava muito
bem e muito confortável com o que eu estava trabalhando, inclusive porque dentro desse lugar do mercado de luxo eu fui para moda, que era uma coisa que eu sempre gostei muito e sempre tive muito sonho de trabalhar, até chegar na moda. Porque eu passei. Idealizava um pouco, talvez? Eu acho que, óbvio, né? Tem um lugar dessa idealização, né? Porque a gente está tratando com questões ali, né? De, não digo nem ego, mas de identidade, né? De autoexpressão. É... Mas aí você chega lá e você vai ver que todo esse processo é um processo muito excludente, né? Eu trabalhei anos com planejamento, então eu fazia esse primeiro passo, né, de insumo para a criação, né? Então trabalhava diretamente com os diretores criativos, numa relação de conceituar coisas, né? Então, desde isso, você está vendo que você vai fazer uma campanha que fala de brasilidade e todas as pessoas são brancas, loiras, de olho azul, e você fala que Brasil é esse, né? É um Brasil que não sou eu. Se é um Brasil que não sou eu, é um Brasil que não é mais da metade da sua população, né? Que hoje em dia a gente já tem ali quase 60% da população que se autodeclara negra ou parda, né? Bom, e se a gente contar, né, questões étnicas indígenas, então a gente já tem uma maioria de uma população que não é essa população que se olha como europeia, né? E nesse momento de planejamento, você conseguia ter um impacto e fazer passar recados e mudar, talvez, conceitos de brasilidade? Ou você sentiu uma dificuldade aí de deixar uma visão, talvez, um pouco mais correspondente à que tinha lá fora? Olha, eu passei muita dificuldade, né? Eu acho que principalmente quando você também é um elo fraco desse processo, né? Porque todos os lugares que eu passei, eu era a única pessoa negra em cargos de liderança ali. E mesmo assim, se a gente fala, né, existe uma assimetria nesse processo, né, por ser uma liderança e ainda carregar, né, todo esse lugar de e temos, né, pessoas diversas aqui, eu ganhava um terço do que as outras pessoas ganhavam. Né? Isso vai te enfraquecendo, né? Porque se você está ali sendo esse lugar que o tempo todo está apontando essas diferenças, a gente precisa falar da saúde mental que essas pessoas carregam, né? De ser o único ponto que está ali trabalhando para apontar todas essas questões e, ao mesmo tempo, você passa por lugares de deslegitimação, porque o tempo todo você está criticando, você é raivoso, você não tem um lugar de flexibilização, aí você ganha um terço do salário, e geralmente essas pessoas não vêm de famílias que têm uma situação ali que consegue fazer com que, né, você ganhando menos, mas você tem uma outra situação de trabalho que você, não de trabalho, né, mas de condição de vida que te permite estar ali naquela condição. Então a gente precisa falar que a mudança ela, né, é externa, mas a gente também tem que falar das mudanças internas dentro desses processos trabalhistas, né? Que enfraquecem quem deveria estar fortalecido, né? Então, eu comecei a refletir muito que não adiantava fazer uma mudança só da porta para fora, porque aquilo era muito frágil se aquilo não estava sustentado dentro, né? Então, a gente fazer mudanças de fachada é muito bonito, porque gera um capital social, mas e dentro, né? E a saúde mental das pessoas, né? E as condições exploratórias de trabalho. Então, tudo isso começou a passar na minha cabeça, porque você está batalhando tanto, né? Você não está sendo ouvida, né? Está sendo criticado, porque é o que o cliente quer, né? A gente cresce nesse meio ouvindo, mas no fim quem paga a conta é o cliente. E a gente tem que fazer o que o cliente quer. Mas eu sempre falei, gente, mas a gente está aqui para orientar o cliente,
Porque se é tudo que o cliente quer, ele não precisa de uma agência Exato. que traz condições, que paga o meu perfil de pesquisa de estar mostrando onde ele precisa chegar, né? Então, de novo, né, toda essa contradição desse sistema, tudo isso foi me afetando muito mentalmente, né? E aí chegou 2016, eu comecei a não ver mais sentido para o meu trabalho, né? Eu olhava para o meu redor, via o meu irmão, os meus amigos, batalhando por mudanças sistêmicas, não só no campo de trabalho deles, mas numa sociedade, e eu estava trabalhando para vender coisas que as pessoas nem precisavam, né? Então, ao invés de fazer elas refletir, eu estava tirando a reflexão delas, né? E aí eu falo que antes eu tinha um momento que ainda existia uma troca, né? Porque eu criava conceitos, né? Ali experiências, fossem por evento ou outras possibilidades, que tinha uma troca entre as pessoas. Mas aí depois a gente teve um momento de crise econômica no Brasil, né? As agências viram braços de marketing das marcas e aí você só vende, né? E não dá nada de volta para o seu cliente, né? Então, uma relação muito unilateral. E isso começou a me adoecer mesmo. Então, eu comecei a não ver sentido para o que eu estava fazendo. E aí foi quando eu me voltei para uma coisa que me alimentava, que era a arte. E aí eu comecei a entender que eu poderia ter um lugar ali. Mas eu não entendia que era curadoria ainda. Então, eu comecei com um grupo de estudo, né? Então, com algumas artistas que já estavam também questionando esse espaço de tá bom, legal, as coisas estão mudando, mas a gente ainda vive num espaço branco liderado por homens, né? Que ainda tem conceitos muito eurocentrados. E aí elas, né, começou muito com essa relação. Então a gente tem ou companheiros ou amigos que se formaram muito próximo, e aí todos eles já estão entrando no mercado de trabalho ali da arte e elas não. E aí eu comecei entendendo que muito isso passava por um lugar de também fragilidade desse feminino, né? E que é uma construção social que a mulher não é colocada, dada a todo momento, tá ali se colocando, né? Ela é a parte do cuidado. Você enxerga que na arte talvez você vai poder fazer passar esses recados que era mais difícil numa cadeira de planejamento, né? Sim, sim. E aí eu comecei primeiro com essa pequena coisa e eu comecei a entender, então, se a gente está falando de uma relação de apresentação, eu faço pitch de apresentação de projeto o tempo todo. Então, eu sei vender ideias. Então, eu comecei numa troca com elas muito business, assim, né? Então, como escrever um bom texto, né? Muito reduzido. Então, eu peguei todo esse conceito que eu trabalhava no planejamento, que era fazer a apresentação, né? Então, muito ser concisa com o que você quer. E a gente começou essa troca. E elas começaram falando assim, Carol, você tem talento para isso. É porque isso é uma das dores dos artistas, né? De saber falar da arte, conceitualizar um pouco essa criação, né? Exato, exato. Porque a gente está falando de coisas muito abstratas, né? Sim. Ser prático com uma coisa abstrata é muito complexo mesmo, né? E aí a gente vai falar de toda uma relação. Isso também não é ensinado numa faculdade, né? Acho que também a gente precisa rever sistemas de ensino, né? Onde uma faculdade de artes, óbvio que você tem que ensinar a fazer artes, mas não necessariamente só isso, né? Saber fazer o marketing da sua arte, saber falar da sua arte, né? Eu acho que passa por um lugar de entender que o artista ele também é um profissional, tanto quanto um médico, tanto quanto enfim, um engenheiro, né? É uma profissão, ser artista é uma profissão, né? Então acho que sair um pouco desse lugar também muito místico da coisa, assim, Sim, né? sim. De tipo, você está no seu ateliê criando, sim, você está no seu ateliê criando, mas existe o mundo também, né? Então, essas 4 meninas, como que você faz para viver concretamente? Você começa
a fazer uns free ajudando artistas para se posicionar? Como que você faz essa transição? Então, e aí, em outubro de 2017, eu rompo com esse lugar da agência, né? Eu fui passar um mês em Portugal, achando que eu já queria ir ali pensar num mestrado, mas eu falei assim, se eu fico fora, né, 2, 3 anos, talvez eu perca o timing de estar aqui fazendo coisas, né? Então, eu fiz um curso de curadoria, né, uma extensão, Uhum, uhum, e aí eu comecei a muito. Tirei ali um tempo onde eu ficava fazendo muito estúdio visit. E aí foi uma coisa que foi sendo de boca a boca também, né? uhum, uhum, Uma artista fala, putz, a Carol, né, tá aqui sendo acessível, e indicava para outras mulheres, e aquilo foi crescendo. É óbvio que no começo eu tinha, né, uma vida dupla, que eu chamo, então eu uhum, trabalhava muito de freela ainda, fazia muitos planejamentos, uhum, e que isso, né, me dava uma base financeira para eu poder trabalhar com arte, né? uhum. Então fiquei um ano e pouco trabalhando nessa vida dupla. E até as coisas foram se encaixando e o meu trabalho começou a fluir. Eu realmente comecei a viver de arte, uma coisa que eu não imaginava que fosse possível, né? Com toda essa minha trajetória, né? Com o mundo dizendo o que é dado para certas pessoas e o que é dado para outras, Uhum. né? E Qual eu foi o ponto da virada? Assim, como que você conseguiu sustentar 100% da arte? Assim? Teve talvez a gente acredita muito no poder das conexões no Blend, né? Foi uma conexão especial, foi algo progressivo, né? De várias artistas reconhecer o quanto se estava impactando o trabalho delas. Olha, eu posso dizer que no começo foi realmente um lugar, inclusive até da precarização, porque eu precisava fazer diversas formas ali de sobrevivência. Então, era desde colaborar com texto, com acompanhamento, até com curadorias, né? Então, vinha de uma miscelânea de coisas ali que iam completando um lugar que eu tinha um salário que dava para viver, mas Uhum, sem excessos, né? Porque também não chegava num lugar de onde eu trabalhava que eu ganhava em agência, né? uhum, Porque, né, se a gente está trabalhando principalmente com publicidade, existe um valor, uhum, né, até ok de se viver uma vida, né? uhum, uhum, Mas eu acho que eu comecei a, de fato, que eu falo, a ganhar uns ter um lugar de viver com isso. É complexo dizer isso em voz alta também, né? Mas é uhum, uma coisa que para mim é importante dizer durante a pandemia, uhum, uhum, né? Porque foi um momento também onde as pessoas estavam mais sensíveis a assuntos mais complexos, né? E aí o que aconteceu, né? Durante a pandemia, a gente só tinha a internet ali. Eu tive um momento onde todos os meus trabalhos caíram, porque eles eram presenciais. E, e aí eu comecei a divulgar ali, abrir, né, a minha pesquisa, então, como um lugar até de troca de conhecimento das pessoas, já que elas estavam nesse momento de buscar muito conhecimento. E aí teve o momento do George Floyd, uhum, né? Então, Black Lives Matter, e toda essa relação do cubo preto, essa problematização. E aí começou um compartilhamento de pessoas negras que estavam falando, né, desses assuntos na internet. E aí, um dia eu acordei e eu tinha X seguidores, e aí no dia seguinte eu tinha X vezes sei lá quantos. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque o WhatsApp começou a tocar. "Ah, Carol, você consegue dar uma aspas para uma entrevista na revista?" E me chamaram para fazer takeover na Glamour, então fiz um monte de lives.
Então, foi um poder de conexão mesmo de pessoas da minha rede ali que sabiam, né? Porque eu trabalhei 10 anos em comunicação, então tenho muito amigo jornalista, é, e que trabalha com conteúdo digital, que foi indicando, e aí eu fui chegando a espaços que, de novo, eu nunca achei que eu teria acesso, né? Porque são espaços muito distantes, espaços para poucas pessoas, né? De novo. E aí eu acho que tudo isso, para mim, foi um lugar de falar, ok, né? Eu acho que desde antes, quando eu fiz essa transição de carreira, também era um lugar de, falei assim, já que eu estou mudando, e se a gente pega um campo da arte falando de mercado ali também, a gente tem um lugar de proximidade com esse mercado de luxo que ele cria uma distância das pessoas, ele gera o desejo, mas ele é distante, né? E aí eu falei assim, não adianta trocar 6 por meia dúzia, já que é para questionar, vamos questionar todo um sistema ali, né? E aí eu acho que a pandemia também me trouxe voz para poder falar dessas questões mais abertamente, né? Então, Então, hoje, se você tivesse que definir um pouco suas multifacetas, né? Seus projetos atuais e até futuros, é muito uma postura militante, até nessa curadoria que você tem. Se puder explicar como que você define hoje seu papel assim nesse mundo da arte. eu penso muito numa palavra que é questionar, né? Eu acho que a gente precisa, eu não digo nem o tempo todo, porque é cansativo, mas a gente precisa estar questionando os espaços, né? Não entender porque eu cheguei lá e também, né, entre muitas aspas, o que é chegar lá, mas está dentro, né, de um lugar que as pessoas entendem até como um lugar de poder, é saber que não é porque eu estou lá, é porque eu conquistei esses espaços que está tudo ganho, né? Eu não quero ser uma pessoa única nesses espaços. Então, eu acho que questionar é fazer com que não se crie um lugar de apaziguamento, né? Então, temos uma pessoa aqui, de novo, retomo para o lugar ali da moda, né? A gente tem uma pessoa aqui que é a diversidade. Não, eu não quero, eu quero, tipo, equidades, né? Pluralidades, diversidades, né? Então, estou falando de todos esses questionamentos que eles são diários, né? Para que a gente olhe ao nosso redor e, e entenda se aquilo está refletindo de fato o que a gente está propondo, né? Então, se a gente está num momento onde está se falando tanto desses conceitos, eles estão permeando de fato o que é o dia a dia, e o que eu falo dia a dia, né, se a gente está falando de instituições, de mercado e etc., não é só sobre os artistas estarem ocupando esses espaços de diversidade. De novo, volto. Qual que é o corpo de trabalho que está sendo diverso também, né? E quando eu falo diverso, eu estou falando de raça, estou falando de etnia, estou falando de corpos também, né? De vivências de classe. Então, porque eu acho que tudo isso, toda essa mistura, ela que cria a interessância, né? Porque a gente vai ter ali, inclusive, até um lugar de dissenso para chegar em propostas de mudanças, né? Você como uma porta-voz, né, dessa diversidade, a gente estava um pouco mais cedo com a Chiara, uma porta-voz do movimento trans, e ela falava muito de proporcionalidade, né? Além de só representatividade. Quais seriam as medidas que você gostaria de preconizar para o Brasil ser uma sociedade mais diversa? Quais seriam as frentes urgentes que você acha que têm que ser adoptadas, tanto na arte, talvez também nas empresas? Qual é a sua visão sobre isso? É cotas como os Estados Unidos? Não, já não é mais. Qual é a sua visão? Eu acho que a cota, ela sempre, se a gente está, né, falando de um país complexo, né, acho que é uma medida que futuramente eu gostaria que ela não existisse, eu gostaria que ela fosse natural, mas enquanto não é, a gente precisa forçar as mudanças, né? Já que elas não são naturais, elas precisam ser impostas, né? E a cota, sim, é um desses lugares, né? Mas
eu gostaria, de fato, com que a gente percebesse, né, o lugar onde a gente está inserido e o que falta para aquilo, de fato, representar um Brasil, né? Então, sim, eu acho que a cota ela é importantíssima. E aí a gente vai falar de outras relações. E aí vou falar de relações, né, que são trabalhistas, que a gente está falando de equidade de salário, né? A gente não pode, né, só pensar que existe uma cota, e isso também tá resolvido, né? A gente também precisa dar subsídio para que essas pessoas que estão lá dentro elas consigam sobreviver, porque não é também só ter um emprego, né? A gente precisa ter subsídios para que isso, né, também crie um lugar de evolução, né? Porque a gente está falando de campos ali que também a gente precisa ter acesso à educação, né? E a gente está falando de processos que custam, né? Então, eu acho que a gente é muito rever processos de trabalho também, né? Porque não adianta a gente só ter essa diversidade, a gente não sabe lidar com ela, né? Que eu acho que é um grande questionamento que se tem hoje em dia, né? Seja dentro de agência, seja dentro até mesmo do campo da arte. Tá bom, a gente tem a diversidade, mas o que a gente está fazendo com essa diversidade? Quem está abraçando essa diversidade, né? Porque a gente estabelece cotas, e aí? Né? O que você está fazendo para que, de fato, essas mudanças sejam efetivas, né? E as pessoas estejam se atravessando, né? Porque não adianta eu criar todo esse sistema e aí vira uma segregação. Temos a cota está ali, entendeu? Ela não está permeada no espaço, né? Então, eu acho que é exatamente rever como que a gente abraça esses processos de mudança. Ótimo. A gente está chegando no final. A gente tem uma pergunta para nossos convidados, uma pergunta divertida, que é: se você fizesse uma festa imaginária, um jantar imaginário com pessoas vivas ou mortas, quem você convidaria? Uau! Já sei que é o Van Gogh, já que você falou dele. Poderia ser, mas eu acho que... Nossa, eu chamaria a Michelle Obama. Eu acho que ela deve ser uma pessoa incrível de sentar e conversar. Eu chamaria a Rihanna também, porque eu acho que deve ser uma pessoa, de novo, incrível, assim, né? Visionária. Nossa, eu chamaria, eu acho que a Louise Bourgeois Boa. para essa mesa também. Eu acho que, né, daqui eu gostaria muito que também, se a gente está falando de todos esses lugares, a Carolina Maria de Jesus, né, que foi uma escritora que viveu, né, em comunidade e criou todos os seus livros a partir dessa vivência, né? Então, se a gente está falando de todas essas relações, é preciso, né, também ter esse outro lugar. E eu acho que Já dá um blend legal, né? já dá um blend bom, já dá um blend Exato, bom. exato. O Blend é um incubador de talentos. Para finalizar, tem alguns nomes aí que você queria deixar para as pessoas fuçarem, talentos que merecem uma luz, que estão fazendo algo incrível. Pode ser na arte, na moda, na gastronomia. Se você quiser nos dar uns 2, 3 nomes para as pessoas fuçarem, seria ótimo. Bom, eu vou falar, na verdade, não são nem nomes individuais, são projetos coletivos, né? Eu tenho pensado muito nessa relação da coletividade também, que são projetos que eu estou com envolvimento agora, que um é o Projeto Expresso, né? Que é um projeto feito com adolescentes egressos da Fundação Casa, né? E que estão agora, a partir da arte, se desenvolvendo, né? Criando uma discussão de uma reinserção social a partir
da sua autoexpressão, né? Então, a arte é um pretexto para que eles se olhem, né? E a partir deles se olharem, eles descobrirem os seus direitos, ir atrás disso, né? Para que a gente forme cidadãos ali que sabem de si e sabem reivindicar os seus direitos, né? Então, acho que esse é um dos pontos. O outro é o coletivo Tem Sentimento, né? Que é um coletivo de mulheres trans e cis situado ali nessa região, né? Popularmente conhecida como Cracolândia. E elas criam roupas a partir de upcycling, né? Uau. Desses tecidos mesmo dessa região, né? Do Brás, Bom Retiro, e que, né, são mulheres que passaram por sistemas ali de violência, e que eu digo violência, inclusive, né, da família não aceitar, né, toda essa relação de transição, e serem expulsas de casa, e a primeiro momento, né, ou encontra forma de sobrevivência ou na prostituição, né, ou em outros lugares ali muito braçais, né, e que também tem poucas condições, e a rua acolhe, enfim, né, todas essas problemáticas. E aí, nesse coletivo, é quando o momento de ressocializar também, né, de sair de toda essa situação e gerar renda, né? Então, gerar renda a Que partir da incrível. moda. Então, acho que são 2 projetos que eu tenho estado envolvida e que, para mim, são muito importantes para tudo isso que eu tenho acreditado hoje, que é um lugar da arte como uma questão socioeducativa também, né? Como eu, né, como esse agente da arte que me transformou também, que fez com que eu olhasse para mim, né? Porque eu acho que foi a partir da arte que eu trago toda essa carga de me descobrir uma mulher negra e quais foram todas essas implicações, né? A partir disso. Então, eu acho que a arte ela é um lugar que é um start para a gente gerar discussão, né? E essas discussões que podem gerar mudanças socioeconômicas, enfim. Então, eu acho que me envolver com esses projetos sociais também, que tem a arte, né, ou a moda como um fio condutor, é muito pensar essas mudanças que eu quero para a sociedade de uma forma que eu estou mais em contato com as pessoas, né? Então, de sair mais de um lugar onde você está, né, só fechada numa bolha, onde as coisas acontecem, parece que tudo é bonito, né, o mundo é cor-de-rosa, e de fato para a realidade, né? Porque eu acho que a partir desses 2 trânsitos, né, entre o lá e o cá, não que eu estou negando um lado, né, mas eu acho que transitar entre esses 2 espaços, para mim, é onde a riqueza da coisa acontece, né, e poder fazer com que esses lados se encontrem também, né, esse blend de situações. Então, para mim, tem sido muito importante na minha prática pensar isso. Foi uma honra estar com você hoje. Você é uma pessoa que me inspira demais e as pessoas que estão ouvindo, vendo, não sentem a energia, mas você tem muita luz brilhando. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Podem encontrar esse episódio no YouTube, no Spotify. Convido vocês a nos seguir nas redes @blendspiring. Merci beaucoup, Carol. Obrigada a você. Merci. Muito, muito bom trocar com todo mundo aqui. Obrigada, linda.